Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, não sou Fernanda, isso aqui vai estar no canal dela já já, né? Então, só para deixar claro que eu não sou Fernando fantasiado de homem, me chamo Luiz Felipe, tá? Eu sou professor da UF e como ela não pôde dar aula hoje, eu vou aqui cobrir essa aula, dando continuidade ao curso de vocês de projeto e análise de algoritmos, né? Essa aqui, pelo visto, é a aula 13, parte 2. Vocês tiveram uma parte 1, então, né? Vocês já estão entendendo o que são problemas polinomiais e problemas NP, né? Eu acredito que sim, pelo visto dado que a gente vai ver aqui hoje, né? Então, bom, alguém tem alguma pergunta a fazer antes de começar? Alguma dúvida, alguma questão que não está claro, para a gente poder entrar no assunto de hoje? Alguém quer comentar alguma coisa? Se eu puder ajudar, é só falar, tá? Não? Não, podem perguntar, tá, gente? Podem falar, abrir o microfone, falar, escrever. Tem nenhum problema não em qualquer momento da aula, tá? Bom, então tá. Ninguém comentou nada, vamos lá. Vocês estão vendo sobre problemas de decisão, né? Então, vamos ver esse problema aqui, que ele é muito importante, na verdade, é o problema que a gente diz ser o pilar desse assunto, assim, de tratabilidade. Na verdade, em problemas de decisão, vocês vão ver que muitos dos problemas que vocês vão estudar, a gente consegue fazer uma transformação desse daqui para esse problema que você estiver estudando em questão, tá? Então, eu peço aqui uma atenção de vocês nesse problema da satisfatibilidade, que ele é super importante. Ele é um problema que ele nasce na lógica, tá? Então, se vocês não lembram exatamente o que são expressões lógicas, eu recomendo que vocês revejam esse conteúdo, porque é basicamente nisso que a gente trata aqui, tá? Mas eu também vou falar um pouquinho sobre essa abordagem de expressões lógicas, tá? E o que é interessante aqui falar rapidinho é que você tem problemas de outras naturezas, né? Por exemplo, vocês estudam com problemas em grafos, vocês estudam com problemas envolvendo strings, né? E diversos outros tipos de coisas vocês podem estudar, mas ainda assim você consegue ter uma correspondência muito interessante com esse tipo de problema aqui, que ele é bem simples, na verdade, tá? Ele é o seguinte, pensa que você tem de entrada essas variáveis, tá? X1, X2, X3 até XK são variáveis, beleza? Variáveis booleanas, né? Vocês lembram do termo booleano? Não sei se vocês lembram, mas, enfim, booleano é por conta disso, né? Você tem dois valores possíveis, a gente associa muito o 0 e ao 1, né? São esses dois possíveis valores que as variáveis podem ter, tá? Mas o que importa é que são essas k variáveis, beleza? São k letrinhas distintas. Uma conjunção das variáveis, ela está escrita dessa forma. Vocês lembram do termo conjunção? Sim. Esse símbolo de conjunção a gente associa ao e, certo? É quando você tem, então, algo satisfeito aqui, e algo é satisfeito aqui, e algo é satisfeito aqui, e aqui para essas k componentes, k variáveis, tá? A gente também pode ter uma expressão que está numa disjunção. Uma disjunção é quando você tem meio que isso aqui invertido, né? Um Vzinho contrário é o e o próprio Vzinho é o que a gente chama do ou, certo? Uma disjunção é uma expressão das variáveis em que você tem justamente a aplicação desse conectivo ou, beleza? Vocês, por acaso, se recordam no objetivo que a gente tem em relação a uma conjunção ou a uma disjunção utilizando variáveis, utilizando valores booleanos, o que a gente quer aqui muito saber? A gente quer saber o que faz essa expressão aqui, por exemplo, ser verdadeira.
A gente associa muito o 0 ao 1, né, enquanto o 1 é o verdadeiro, o 0 é o falso, não é assim que a gente faz? Mas então, se você tem toda essa expressão, o que faz essa expressão aqui assumir valor 1, ou verdadeiro, né? Vocês lembram? A gente poderia transformar essa escrita, essa expressão, falando o seguinte: eu estou olhando o nome de alguns de vocês aqui, tá? Então, Thiago Brum vai passar na matéria, isso é o que vale essa variável, por exemplo, tá? E Ian Carlos vai passar na matéria, e fulano de tal vai passar, e assim por diante para os demais. Essa expressão toda, ela vai ser verdadeira quando ocorrer o que exatamente? Quando cada um desses valores for verdadeiro. Concordam com isso? Tá claro? A gente poderia montar a tabelinha verdade e ia verificar isso também, né? Porque uma conjunção é quando todos ali estão satisfazendo uma determinada restrição, uma determinada propriedade, né? Então, para que seja todos, é porque cada um satisfaz aquilo que eu quero. Por outro lado, quando você tem uma adjunção, para essa expressão ser verdadeira, o que tem que acontecer? Basta que um deles seja verdadeiro. Perfeito, Matheus. Ou seja, é quando você fala, pelo menos alguém satisfaz o que eu quero, certo? Então é porque o primeiro satisfaz, ou o segundo satisfaz, ou o terceiro satisfaz, e isso é de modo inclusivo. Você pode, inclusive, ter condições em que todos satisfazem a dada restrição, e ainda assim isso é verdade. Basta que um, não quer dizer que é exatamente um, certo? Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser todos. Beleza? Mas perfeito. Então, com esse entendimento desses conectivos, tanto da conjunção, tanto da adjunção, vamos dar continuidade a esses tipos de expressões que a gente vai receber de entrada nesse problema da satisfatibilidade. Beleza? Isso, Thiago, o ou lógico, né? Esse ou lógico, ele tem esse caráter, ele necessariamente, ele tem esse caráter disjuntivo, ele tem esse caráter inclusivo, né? A gente também tem o ou que poderia ser exclusivo, ou seja, seria aquele que exatamente um satisfaz, né? Se mais do que um satisfizer, então isso não torna verdadeira a expressão. Existe esse tipo de ou que é o XOR, né? Que é o ou exclusivo. E em termos de portas lógicas, portas booleanas, se aplicam tanto o OR quanto esse XOR, né? XOR. Mas aqui, disjunção para a gente é esse tipo de fórmula em que a gente está interessado nesse ou inclusivo, beleza? Parece que eu estou meio que travando minha câmera. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Se não tiver, se tiver estranho, vocês falam, tá? Então, lembrando disso, vamos dar continuidade, né? O que seria essa forma normal conjuntiva? Ou seja, a FNC, tá? Muitos dos lugares vocês vão ver assim, FNC, vocês já sabem que se referem a isso, tá? Então, na verdade, ele é uma conjunção de disjunções. Veja que uma conjunção de disjunção não é a mesma coisa que uma disjunção de conjunções, tá? Essa hierarquia que a gente passa no nome dá justamente o que a gente está fazendo a conjunção. Aqui tem algum exemplo. Então, veja que isso daqui, sim, está na FNC. É uma expressão lógica que ela aparece nessa forma normal conjuntiva. Por quê? Ela é uma conjunção, ó, veja que é uma conjunção. Esquece o que está aqui dentro, né? Mas o que são conjunções. Esse E está aparecendo tanto aqui quanto aqui, né? Então, é uma conjunção de quê? Dessas disjunções que estão aqui. Então, isso daqui se refere a uma expressão que, por si só, é uma sequência de disjunções. Aqui da mesma forma, aqui da mesma forma, tá? Essas disjunções distintas aqui, a gente chama de cláusulas, tá legal?
Então, cada disjunção é uma expressão que a gente chama de cláusulas, beleza? Isso é uma FNC, é uma expressão que está na FNC, ou seja, na forma normal conjuntiva, beleza? Veja que as variáveis, elas podem estar tanto na sua forma, né, na sua expressão positiva, quanto na sua expressão barrada, ou seja, negada. Vocês lembram disso de matérias que envolvam lógica também, que a gente sabe que nesse tipo de lógica que a gente aborda aqui, o valor algo que é dito vai ter pode ser qual? Ou é verdadeiro ou é falso. Beleza? O valor que uma variável vai ter vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Não pode ser nem verdadeiro nem falso ao mesmo tempo, nem pode ser algo que não seja nem verdadeiro nem falso. Ok? Então tem essa exclusividade do valor que uma expressão, uma fórmula, inclusive uma variável vai ter. Beleza? Tá claro isso para vocês? Então, se você tem o valor de uma variável, o valor da sua variável negada é justamente o oposto. Se era verdadeiro, vai ser falso. Se era falso, vai passar a ser verdadeiro, tá? Isso é também importante, apesar de ser intuitivo e talvez até claro para vocês, é importante ter isso bem em mente, beleza? Porque se você tiver um valor específico para esse x1, você já sabe qual é o valor que vai aparecer aqui, é justamente o oposto do valor do x1, né? E isso é justamente o que a gente chama de literais associados à variável específica que você estiver considerando. Então, se você está olhando essa variável xi, e aí depende da sua expressão, aqui, por exemplo, a gente vê que tem três variáveis. Tem x1, x2, x3. Sendo que essas variáveis podem ter dois tipos, cada uma delas, de expressão, né? Que são os literais. Um é o literal positivo e o outro é o literal negativo. Beleza? Tá? Isso é o que é dado para a gente de entrada. Então, no problema da satisfatibilidade, o que a gente vai ter é uma expressão que é como se fosse esse exemplo aqui. Tá? É uma expressão que está nessa forma normal conjuntiva. Beleza? E agora vem a pergunta. Como vocês lembram talvez até da aula anterior, né, o que é um problema de decisão, a gente sabe que a gente tem que ter de entrada um objeto, né, e você tem que fazer uma pergunta em relação a esse objeto. O que a gente tem de entrada aqui é essa fórmula. E qual é a pergunta que a gente tem que saber responder? Para ser decisão, é justamente perguntas que exijam respostas de quais tipos? Vocês lembram? Para um problema de decisão, quais são os tipos de respostas que a gente espera? Quais são as possíveis respostas que a gente espera no problema de decisão? Isso, Diana. Sim ou não. Exatamente. Então, é justamente o ponto de você decidir. É possível ou não é possível responder, ter alguma coisa que satisfaça essa pergunta, né? Tá. E aí qual é a pergunta aqui específica, né? Uma expressão B, ou seja, que está nessa forma normal conjuntiva, é satisfazível, né? Se existir uma atribuição de e aí a atribuição vai ser a quem? As variáveis, né? Então, para cada variável você vai dar um valor. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aí ele quer saber o seguinte: é possível que torne essa expressão aqui verdadeira, justamente pelos valores que você vai atribuir a essas variáveis, beleza? Então, essa é a pergunta da satisfatibilidade. É você tendo uma entrada, que é essa expressão, a gente quer saber se é possível você ter valores a essas variáveis, de modo que toda aquela expressão dada vai ser verdadeira, certo? E aí é verdadeira, a gente diz então a expressão ser satisfazível, beleza?
Então aqui um exercício vamos determinar, vamos ver se é possível, né, eh, que essa expressão seja satisfazível, né. Então a expressão era qual? Era essa daqui, né. Então tem como valores aqui que essas variáveis vão assumir, de modo que essa expressão aqui toda seja verdadeira? Veja que o primeiro ponto que eu apresentei, né, foi vocês relembrarem o que é uma conjunção, o que é uma disjunção, beleza? É, justamente sabendo disso, vocês vão entender como é com uma dada atribuição de valores que você tem às variáveis, o que isso aqui pode ser verdadeiro. Quais são os valores que essas variáveis vão poder ter de modo a ser verdadeiro, ou você talvez consiga responder que não é possível que isso daqui seja satisfazível, né, por conta de alguma restrição específica. Alguém sabe dizer aqui? Hum, então o Eric deu uma possível atribuição, né, então vamos lá, x1, x2, x3, né. Ele colocou o x2 positivo e, o x3 negativo, né. Verdadeiro ou falso, né, pode ser assim. E o x1, tanto faz? Tudo bem. Então vamos pôr positivo só porque poderia ser falso de qualquer forma, né, tanto faz. Então o que seria aqui? Veja que, para que a cláusula, né, então o que faz com que toda a expressão seja verdadeira? Vocês têm que lembrar o que é uma conjunção, né? É quando cada pedaço é verdadeiro. Então, na verdade, como é uma conjunção, cada cláusula tem que ser verdadeira. Então, o que você quer fazer, na verdade, é colocar valores de modo que isso seja verdade, isso seja verdade e isso seja verdade. Tá, aí o que que a gente quer agora? A gente quer saber valores de modo aqui dentro de cada cláusula em que pelo menos uma de verdadeira. Então, por exemplo, com o x2 sendo verdadeiro, isso daqui já está satisfeito, beleza? Com o x2 verdadeiro, essa cláusula já é verdadeira, independente dos valores que x1 e x3 tiverem, por conta justamente de ser uma disjunção. E lembrando que eu comentei da disjunção, é quando pelo menos alguém satisfez o que eu queria, ou seja, pelo menos uma variável é verdadeira, certo? E aqui a gente vê que a variável, porque não tem nada de negado, né, então você poderia também falar literal positivo, né. Enquanto aqui, a gente já sabe que o x2 sendo verdadeiro, aqui vai continuar sendo verdadeiro e essa cláusula vai continuar sendo verdadeira. O chato agora, pelo menos não é chato, né, mas o que não torna assim tão direto, é justamente o literal negado aparecer aqui do x2, né. Então aqui já vai ser falso. O que vai implicar em somente você tendo essa informação do x2, você atribuindo o valor verdade, não faz com que toda a expressão seja verdadeira, satisfazível, né. Então falta ainda algumas coisas, né. E aí você tem que colocar atribuição para os outros. Por isso que ele comentou aí, o Eric, né, do x3 ser falso, porque aqui x3 ser falso não vai afetar, né, não vai afetar nessa cláusula, porque o x2 já recebeu valor positivo. O ponto é que aqui x3 barrado, ele vai virar verdadeiro, e vai fazer com que essa cláusula, então, seja satisfeita. E por isso que o valor que o x1 receber, tanto importa, né, porque mesmo sendo x1 positivo ou negativo, não vai exercer nenhum papel negativo aí de você tornar a fórmula insatisfazível, né, beleza? Tá claro? Então, ok. Com isso, a gente sabe que com essa atribuição, qual é a resposta para a pergunta de Sat? É sim. Existe, então, uma atribuição de valores que você vai ter às variáveis, de modo que essa fórmula que você teve de entrada vai ser satisfazível. Ok? Então, a resposta para essa pergunta específica, para esse exemplo, é sim. Soubemos resolver bem esse problema. Aqui está uma atribuição, e eu acho que é inclusive que a gente tinha falado anteriormente, né?
É, ok? E aqui, então, você tem o seu problema na forma de um problema de decisão, de fato, como vocês vêm entendendo dos exercícios anteriores, das aulas anteriores, né? Então, você tem dados, que são coisas que você põe na entrada, e você tem a pergunta. E aqui é bem direto, né? Qual é a pergunta de SAT? Você pode falar satisfatibilidade também de SAT, tá? É outro jeito de você falar. Você tem uma expressão booleana, que é justamente na forma normal conjuntiva, e lembrando de novo, forma normal conjuntiva é uma conjunção de disjunções. Cada cláusula ela é uma disjunção, beleza? São disjunções, né? Também poderia, e existe isso, abrindo parênteses aqui bem rápido, né? A forma normal disjuntiva, e aí no caso seria a disjunção de conjunções, mas aqui a gente não entra em SAT com essa entrada, tá? Para SAT, a entrada é necessariamente assim, beleza? E, bom, o primeiro tipo de pergunta é vendo se SAT está em NP. Qual é a resposta para isso? Algum comentário? Vocês lembram do que é NP? Uhum. Isso, não determinístico em tempo polinomial, né? Ou seja, existe uma máquina de Turing não determinística que consegue dizer sim ou não em tempo polinomial. Tá, mas aí eu estaria exigindo um conhecimento prévio de vocês de máquinas de Turing, de linguagens formais e autômatos, né? Ainda assim, tem como a gente falar o que é o NP de modo sem entrar nesse mérito, né, de máquina de Turing, usando justamente o que a gente sabe sobre resolver e certificar. Lembram disso? Eu acho que também foi conteúdo de vocês de aulas anteriores, né? O que significa você conseguir resolver e o que significa você certificar? Alguém quer comentar? E aqui o NP, a gente entra nesse mérito em falar de certificar, né? Tá, eu não posso aqui ficar esperando muito também, porque a aula é bem curta, né? É só 1h30, 1h45 de aula, né? E o conteúdo é bem extenso. Mas, enfim, quando você. Talvez seja inclusive uma revisão para vocês aí, né? De matérias de aulas anteriores, né? Se você tem, então, né, nessa hierarquia que vocês estão considerando, né? Vocês têm os problemas que estão em P e os problemas que estão em NP, certo? Então, você tem uma relação de conjuntos, né, que está mais ou menos assim, né? P está aqui e NP está aqui, certo? É assim, né? O que quer dizer essa relação de conjuntos aí? Quer dizer que os problemas que estão em P, né, são esses problemas que estão aqui, e aqui são os problemas que estão em NP, e inclusive um problema que está em P, ele está em NP, beleza? O que a gente não sabe é se realmente os problemas que estão aqui se é por incompetência nossa, né? Porque pode ser que em algum momento a gente consiga trazer ele para cá para dentro. Pode ser que seja por incompetência nossa. E aí vem a grande questão, né? Saber se P é igual a NP. O ponto é o que de fato é P e o que de fato é NP, né? E são esses conceitos que eu estou tentando falar aqui de um modo mais informal, em termos de sem considerar máquinas de Turing, né? Mas é eu falar em resolver e certificar. Então, P significa quando você consegue ter um algoritmo que resolve o seu problema em tempo polinomial. Resolver um problema é conseguir responder a questão que você tem em tempo polinomial. E tempo polinomial se refere à complexidade de pior caso do algoritmo que você elaborou para resolver o seu problema. Então, vocês
estudam algoritmos desde o início do curso de vocês, então vocês estão conseguindo, muitas das vezes, sim, pegar um problema e resolvê-lo em tempo polinomial. Basta fazer uma análise de algoritmos e vocês vão conseguir enxergar a complexidade que esse algoritmo vai ter. E muitas das vezes, talvez até a maioria das vezes que vocês façam aí, sejam problemas que estão em P. São problemas resolvidos em tempo polinomial. Problemas em NP, vocês nunca podem falar que isso é um erro super grave e é a primeira intuição, talvez, de vocês falarem isso, né? Que são os problemas que não são resolvidos em tempo polinomial. Falar isso que eu acabei de falar está completamente errado, né? O NP significa, eu poderia falar em termos de máquinas de Turing, tanto para o P quanto para o NP, mas deixando isso um pouquinho de lado, o NP significa que não quer dizer que você não sabe resolver. Até porque você tem problemas aqui que estão dentro de NP e você sabe resolver, problemas que estão em P, né? Mas quer dizer que você consegue o seguinte: supõe que alguém te deu uma possível solução. Você consegue, então, dada essa possível solução, certificar em tempo polinomial que de fato resolve o seu problema? Beleza? Então, isso que é certificar. É você tendo já meio que. Você teve uma brecha aí, te deram já de bandeja uma possível solução. E você consegue constatar se de fato isso resolve ou não o seu problema. Então, isso é que significa um problema que está em NP. E aí eu refaço a pergunta. Para cá, para SAT, esse é um problema em NP? Tem problemas que estão aqui fora também, que estão fora de NP. Tá? Então, por isso que é importante, primeiro de tudo, você ter que verificar se é possível você certificar uma solução em tempo polinomial. Qual é a resposta para essa pergunta em relação a SAT? Bom, isso, verdadeiro, ou seja, sim, ele está em NP. E o que de fato responde isso é você ter um certificado para o sim, né? Então, o sim, no caso, é para esse tipo de pergunta. B é satisfazível? Então, você tem como certificar sim para dado uma possível solução? E o que você tem que fazer dado uma atribuição dessas variáveis que você tenha nessa fórmula, constatar que de fato isso se torna assim a solução ou não. Veja que o exemplo que a gente fez aqui foi assim, né? Alguém chutou aí uma possível solução, que é essa, e a gente verificou rapidinho aqui que isso era de fato uma solução. Beleza? Então a gente soube constatar isso em tempo polinomial. Por que foi em tempo polinomial? Porque essa quantidade de variáveis faz parte da entrada do problema. Lembra que é polinomial em relação ao quê? Ao tamanho da entrada. E a entrada tem esse número de variáveis. Então você consegue, dado que, olha só, presta bem atenção. Veja que isso aqui é um exemplo, né? Ele é um exemplo e que você poderia ter algum outro exemplo bem maior, né? Mas você tem k variáveis. Se você tem k variáveis, então você tem 2k literais, porque cada variável tem 2 literais. A quantidade de vezes que ele pode aparecer aqui é indeterminada, né? Mas ainda assim, você tendo os valores para cada variável, você consegue alterar aqui em cada variável, e isso tudo que está aqui é o tamanho, né? O número de vezes que eles aparecem, que os literais aparecem, fazem parte dessa entrada, né? Porque a entrada é a expressão. Então, você verificar uma disjunção, você consegue em tempo linear. Basta você ter uma checagem, uma varredura nessa cláusula e ver se pelo menos alguém recebeu o valor verdadeiro ali. Faz a mesma coisa para o outro, faz a mesma coisa para o outro. Se alguma cláusula, todo mundo ali acabou ficando falso, então já era. Essa atribuição aqui ferrou a história, porque
A conjunção só é verdadeira quando cada um é verdadeiro, ou seja, cada cláusula é verdadeira. Então a gente consegue fazer essa varredura aí e verificar rapidamente que esse SAT está em NP, beleza? Veja que isso não é um algoritmo que resolve o problema. Isso é um algoritmo que certifica uma solução. É isso, quando a gente pergunta se o problema está em NP, é isso que a gente tem que fazer, beleza? Vamos ver alguns outros exemplos de problemas em NP, tá? Ou não sei se vamos ver aqui, porque eu não sei exatamente a ordem dos slides, tá? Mas, enfim, alguns exemplos aí de problemas que estão em NP. Conjunto independente, cobertura por vértices, grafos eulerianos, caminho mínimo, tá? Então, clique é um outro exemplo, mas antes de chegar no clique, no problema da clique, né? Veja que esses problemas que foram apresentados aqui são problemas em quê? Em grafos, né? E aí você tem vários problemas. Isso aqui são só pouquíssimos exemplos, né? De problemas clássicos que a gente estuda em grafos e que é simples você verificar se ele está em NP, certo? Que, de novo, o que você tem que fazer? Você tem um problema. Você sabe qual é a pergunta desse problema. Beleza. Agora, você pega uma possível solução, conseguiu verificar rapidinho, ou seja, em tempo polinomial aquilo? Se sim, então ele está em NP. Para cada exemplo desse, vocês conseguem obter algoritmos que certificam soluções em tempo polinomial. Por isso que eles estão em NP. O outro problema é o da clique, né? É o da clique máxima, né? Então, a gente tem de entrada um grafo e um inteiro, esse K. A pergunta é, existe uma clique nesse grafo em que o tamanho dele seja maior ou igual a K? Beleza? Então, esse problema está em NP? A resposta é sim. Como seria um certificado? É justamente, então, um conjunto de vértices. Você tem que verificar se todo mundo ali é vizinho entre si. E se o número de vértices que você tomou ali tem tamanho maior ou igual a esse K que foi em relação à sua pergunta. Beleza? Vocês lembram o que é clique? Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Vocês lembram o que são grafos? Porque isso aqui não é um curso exatamente de grafos, né? É de algoritmos, então, mas os grafos eles acabam aparecendo aqui também. Vocês lembram do que são grafos? Sim? Beleza, né? É definido por conjuntos de vértices e conjunto de arestas. As arestas definem as relações entre os vértices, beleza? E aí você tem, então, um grafo e uma clique do grafo. O que, que é, então? É um recorte do grafo que todos os vértices têm arestas para todos os outros. Pode ser o grafo todo também. Boa resposta, Matheus. É por aí. Então, na verdade, é um subconjunto de vértices, tá? Clique se refere a um subconjunto de vértices, que tem que ter uma restrição. A restrição é que todos os vértices sejam vizinhos entre si. Ou, em outras palavras, é a mesma coisa que você falar que o subgrafo induzido por esse conjunto de vértices é um grafo completo, beleza? O que o grafo completo é justamente quando todos os vértices são vizinhos entre si, né? Mas aí você tem, então, a CLI, que é definida para um conjunto de vértices. A restrição que tem que ter é que esse conjunto de vértices, os vértices sejam vizinhos todos eles entre si, beleza? Tem várias pessoas aqui na sala que eu acho que eu já vi na Rural em algum momento. Natália Zambi, por exemplo, eu lembro. Ih, meu computador tá meio lento, não vai entrar direito aqui em vocês. Mas, enfim. Tá legal? Então, dado o que é... Você já entende o que é uma clique, né?
Você verificar se um conjunto de vértices de fato forma uma clique, é possível se fazer em tempo polinomial, certo? Porque basta você verificar se satisfez essa propriedade dos vértices serem vizinhos entre si. E você verificar isso, basta você ver o grau de cada vértice induzido naquele conjunto de vértices ali. Beleza? Em outras palavras, você tendo aqui um conjunto de vértices. Tá, eu quero verificar se isso no grafo que eu estou olhando, e esse grafo pode ser grandão, ele de fato é um subgrafo completo. Ou seja, se esses vértices são uma clique. Então, não é simplesmente você verificar o grau do vértice no grafo. Porque, olha só, pode ser que ele seja vizinho a esse, a esse, a esse, e mais algum outro ali. Se eu estou considerando um conjunto de vértices, que são esses daqui, tá? Esse daqui é o conjunto de vértices que eu estou considerando. Então, eu não posso simplesmente, para cada vértice, verificar se o grau dele é o tamanho, no caso, o número de vértices que tem aqui menos 1. Porque se eu fizer isso, não me garante que, de fato, todos sejam vizinhos entre si. Tá claro isso? Por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Estou vendo se esse conjunto de 5 vértices é uma clique no grafo. Tá, caso eu simplesmente olhasse o grau dos vértices, ok, esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 vizinhos, mas isso não significa que os 4 vizinhos são os 4 vizinhos que estão nesse conjunto que eu considerei. Então, esse algoritmo que certifica não é simplesmente você olhar os graus dos vértices que estão naquele conjunto de vértices. Ok? Você tem que ver se, de fato, os vizinhos de todos os vértices estão aqui dentro. Se dentro desses vértices aqui, né, se cada um deles é também vizinho ao vértice que você estiver considerando. Não basta você olhar o tamanho, né, o grau do vértice. Não basta isso. Tudo bem isso que eu falei? Então, você tem que olhar se esse vértice é vizinho a todos esses. Pode ser que seja vizinho a mais, não tem problema. Mas cada um tem que ser vizinho a todos os outros que estão aqui dentro. Essa é a restrição que tem que ter uma clique. Beleza? Entenderam a diferença das coisas que eu comentei? Sim? Tá. Tá claro o que eu estou falando até aqui, gente? Beleza? Eu só estou sendo um pouquinho mais detalhista, né, ao que está escrito aqui, que é justamente verificar se o subconjunto induz uma clique. Ok, mas o que significa você verificar se o subconjunto induz em uma clique? É verificar realmente esses detalhes aqui, né? Não basta você olhar os graus somente, tem que olhar a vizinhança, os vértices em questão, se de fato contém esse conjunto aqui. Beleza? Para todos os vértices que você está olhando aquele conjunto. Um outro problema muito conhecido é o de isomorfismo, tá? Isomorfismo em grafos. Veja que a gente poderia estudar tratabilidade de problemas de decisão em diversos contextos, né? Aplicar em diversos objetos, mas acaba que com os grafos fica bem interessante, até porque fica bem visual muitas das vezes, né? E aí mais um problema em grafos, né? Esse daqui é o de isomorfismo. Tá? O que é o isomorfismo? Você tem dois grafos, beleza? E aí, a definição talvez confunda um pouco, porque a gente fala em funções, né? A gente sai justamente dessa vértices e arestas e você vai fazer uma função dos vértices, que é o seguinte: você tem dois grafos. A gente diz que eles são isomorfos se a gente conseguir montar uma correspondência dos vértices de um grafo no outro grafo. Então, primeiro, o que é uma correspondência dos vértices? E, de fato, uma bijeção. Que tem que ter isso daqui bem explícito. Tem que ser uma correspondência bijetiva. Primeira atenção, o que é uma correspondência objetiva? Eu tô olhando somente esse termo aqui, até aqui.
Esquece esse tal que aconteça isso. Olhando, a primeira coisa que tem que ter no isomorfismo, né? É que você tem dois grafos, o G1 e o G2. Tá? Então, você tem que primeiro conseguir fazer uma correspondência dos vértices. E vai ter que satisfazer essas coisas, mas essas coisas a gente vê daqui a pouco. Tá? A primeira correspondência, então, é que de cada vértice que você tenha em um grafo, isso que o Thiago comentou, é que ela seja injetiva e sobrejetiva. E o que de fato é injetiva e sobrejetiva? Em outras palavras, é que para cada vértice que você tenha num grafo, você consiga associar a exatamente um outro vértice que está aqui. Isso quer dizer que não tem como dois que estão aqui irem para o mesmo aqui também. E também não tem como de um aqui você ir para dois. É uma correspondência de 1 para 1, tá? Então, esse tipo de coisa que eu acabei de fazer não acontece nessa bijeção. Então, para cada um que você está aqui, você vai para exatamente um que está aqui, distinto um do outro. Então, você consegue, esse vértice vai ser agora, vai ter o mesmo papel que esse vértice. Esse vértice vai ter o mesmo papel que esse, assim por diante, para todo mundo. Não pode deixar ninguém sobrando, então também tem que um vir para cá. E outra é a questão da sobrejeção, né? Então é isso daqui também. Você não pode ter alguém desse segundo grafo que não tem nenhum correspondido aqui no primeiro grafo. Beleza? Então isso não pode acontecer também. O que significa você dizer é que você consegue corresponder tanto cada um para cá, quanto cada um que está aqui para cá. Ok? Então, o primeiro passo é esse. Veja que uma consequência dessa restrição, dessa definição, é que o número de vértices dos dois grafos tem que ser o quê? Pode ser diferente o número de vértices dos dois grafos? Vocês concordam que não? Você não pode ter dois vértices, ou, perdão, os dois grafos aqui, com a quantidade de vértices diferentes. Ou seja, uma primeira coisa que tem que ser, para que satisfaça essa relação, essa definição de isomorfismo, é que os dois grafos tenham a mesma quantidade de vértices. Por conta justamente dessa correspondência objetiva, dessa função que para cada vértice de um lado tem que ter um outro do outro lado e vice-versa. Tá legal? É uma primeira coisa. A segunda coisa que tem que ter é justamente o que está aqui falando, tá? Que não basta você pegar e associar um verso de um lado a um verso do outro lado e pronto, acabou, isso já é um isomorfismo. Não. É que tenha a preservação das adjacências. O que isso quer dizer? Para cada aresta que existia aqui, por exemplo, assim, isso é uma aresta desse grafo. Se você correspondeu esse vértice a esse e esse daqui a esse daqui, então, obrigatoriamente, tem que ter também essa aresta no outro grafo. Tá? É isso que está escrito aqui. Para cada, ou para todo, é igual se falar isso, né? Para todo par de vértices que exista em um grafo, eles são vizinhos no grafo que você está olhando, né? Ou seja, isso daqui é uma aresta, ou seja, V é vizinho a V', C e somente C, os vértices da correspondência, porque aqui você tendo um V, o vértice que está aqui, na verdade, ele pode ser chamado de F de V. É justamente dessa correspondência, né? Então, que é o resultado dessa aplicação dessa função nesse vértice. Esse é V, esse é o F de V. Esse é o V', esse é o F de V'. Então, eles são vizinhos no grafo G1, se somente se eles também serão vizinhos nesse grafo G2. Isso tem que acontecer para todos os pares de vértices que você estiver olhando.
Então, veja que não é tão simples assim. Não é só você ter essa correspondência dos vértices, pronto, acabou. Você tem que ter essa preservação das vizinhanças. Em outras palavras, se os dois grafos são isomorfos, você consegue desenhar um para ficar igualzinho o outro, tá? E aí vamos ver alguns exemplos de grafos, se são isomorfos ou não são isomorfos. Esses dois primeiros aqui, vocês acham que eles são isomorfos ou não? Bom, a resposta aqui é não, eles não são isomorfos, porque, veja, eles têm o mesmo número de vértices. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dois têm 7 vértices. Então, em relação a essa correspondência dos vértices, é possível a gente fazer. Uma consequência dessa nova restrição que eu acabei de falar aqui é que a quantidade de arestas também vai ter que ser igual, para ter justamente essa preservação das adjacências. Porque imagina, se você tiver uma aresta a mais, pelo menos, em um grafo em relação ao outro grafo, então você teria uma adjacência nesse um grafo que tem uma aresta a mais, que eles não correspondem. Não tem uma aresta que corresponda a eles no outro grafo. Por justamente ter uma aresta a mais. Então não tem como você ter essa preservação da adjacência da vizinhança. Eles são interligados a vértices diferentes. Mas o que de fato define os vértices serem diferentes? Então é o seguinte, ó, tem quantos vértices de grau 1? 1, 2, 3, 4 nesse primeiro grafo. Aqui, 1, 2, 3, 4 nesse segundo grafo. Mas veja bem, tem quantos vértices de grau 4 nesse grafo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Até aí está de boa. Mas veja que só tem um único vértice de grau 4. Então, essa correspondência que você vai fazer dos vértices, supondo que houvesse uma abjeção, um isomorfismo, então esse vértice teria que ser correspondido a necessariamente esse 3 aqui. Esse B teria que ser correspondente a esse 3. Porque é o único, são os únicos que têm essa mesma quantidade de graus igual a 4. Então, ok, esse é esse. Agora veja, esse vértice daqui, ele é vizinho a 3 vértices de grau 1. A 3 vértices de grau 1. Enquanto esse, ele só é vizinho a 2 vértices de grau 1. Então, se houvesse uma abjeção, o B seria ao 3. Esses dois que sobram, há dois que estão aqui. Então, o G seria ao 7, por exemplo, o F seria ao 6. Sem perda de generalidade. Você poderia inverter, fazer o G corresponder ao 6, o F ao 7, não teria problema. Seria um outro caso análogo, tá? Então, beleza, mas qual é o ponto agora? Veja que esse A, ele tem grau 1. Ele teria que estar, então, ligado, associado ou ao 2 ou ao 4, certo? Supondo que fosse ao 2, o A seria ao 2. Por que isso não dá uma função que é um isomorfismo até aqui nesse momento? Porque veja que essa aresta AB, ela tem que ser, dado que ela é uma aresta aqui, tem que ser uma aresta aqui. E de fato ela é, porque você tem 2, 3 como aresta. Então aqui você já satisfez bonitinho. Só que ainda aqui tem essa aresta 1, 2, o que de fato deveria corresponder ao A juntamente com algum outro vértice, mas ele não tem. Então você não tem como ter esse isomorfismo aí tanto querido, tá? É um tipo de análise que com isso você já sabe dizer, olha, não tem como então esses dois grafos serem isomorfos. Um outro exemplo é esse. E aí a pergunta, esses grafos são isomorfos? A resposta, eu vou adiantar um pouco aqui por conta do tempo, mas a resposta é sim. Porque veja que, olha só, a quantidade de vértices é igual, a quantidade de arestas é igual, inclusive os graus dos vértices é o mesmo. Isso não garante, porque veja que aqui satisfaz isso tudo. A quantidade de vértices é igual, a quantidade de arestas é igual,
a quantidade de vértices com o mesmo grau também é igual. Veja que tem 4 vértices de grau 1, 4 vértices de grau 1. Tem 2 vértices de grau 2, tem 2 vértices de grau 2. Enfim, e aí satisfez bonitinho, mas ainda assim não são isomorfos. Mas aqui, veja que é até simples, né? Se você pegar esse 5 meio que subir ele, né? Pega ele, traz um pouquinho para cá para cima, pega esse 8 e traz um pouquinho para cima. Dá igual o desenho, fica igualzinho, né? Então, os grafos são isomorfos. Basta você corresponder, então, por exemplo, o 6 ao 8 linha, o 7 ao 7 linha, o 2 ao 4 linha, o 3 ao 3 linha, o 1 ao 1 linha, o 5 ao 5 linha, o 8 ao 6 linha, o 4 ao 2 linha. Fazendo essa correspondência, a adjacência vai ser preservada bonitinho. Um outro exemplo aqui, e esses grafos não são isomorfos, são esses dois. A discussão do porquê eles não são isomorfos é o seguinte: olha só aqui, isso daqui forma um triângulo. Veja, então, um é vizinho a alguém, que é vizinho a alguém, que é vizinho ao próprio um. Então, aqui também teria que ter isso. Esse 1 deveria ser correspondido a algum vértice, que seria vizinho a algum vértice que estaria na correspondência desse 2, que esse outro vértice aqui seria vizinho a algum outro vértice que estaria a vizinhança, a correspondência do 3, o que de fato deveria ser vizinho ao 1, ou seja, ao A aqui ou a qualquer outro, caso você correspondesse um a algum outro, mas não tem. Então, esse triângulo não tem aqui dentro, veja que não tem triângulos aqui dentro desse grafo, então você não consegue ter esse isomorfismo. Tá claro o que eu falei até aqui? Beleza? Posso ir adiante? Sim. E aí veja que analisar isomorfismos é complicado pra caramba, porque você não pode ir tentando todas as possíveis correspondências. E aí vamos perguntar primeiro isso. Primeiro é saber se o problema do isomorfismo qual é, né? Você tem dois grafos G e H. Você quer saber se aqui não é do isomorfismo, veja, é isomorfismo de subgrafos. Aqui é isomorfismo de grafos. Eu tenho dois grafos, eu quero saber se um grafo é isomorfo ao outro. É exatamente um do outro. Veja como esse daqui é, inclusive, mais difícil, porque, veja, esse é isomorfismo de subgrafos. Olha só, você tem dois grafos G e H de entrada, você quer saber se G contém um subgrafo isomorfo ao H, tá? Então, ele é pior, inclusive, porque aqui você tem dois grafos com a mesma quantidade de vértices, você quer saber se todos os vértices de um correspondem aos outros lá. Ok? Então, todos de um grafo vão participar em todos do outro grafo. Sendo que esse daqui, esse subgrafo, é o seguinte: você tem dois grafos que não necessariamente os dois têm a mesma quantidade de vértices. Um pode ter mais vértices do que o outro. Tá? E a questão é a seguinte: esse grafo que tem menos vértices, você quer saber se é possível ter um isomorfismo desse grafo menorzinho em algum subgrafo desse outro grafo maior. Veja que, então, o conjunto de vértices aí, desse grafo maior, pode variar para cacete, certo? Você pode ter um subgrafo aqui, esse grafo é o grandão, esse grafo é o pequenininho. Ele pode ser associado a um conjuntinho aqui dentro de vértices, mas pode ser que não seja esse, mas que seja algum outro subgrafo aqui dentro. Então, veja como esse daqui, pô, é até mais complicado, né? E aí a gente quer saber se esse problema ele está em NP, tá? Então, como seria esse certificado, né? Então, primeiro, o isomorfismo, o problema natural, o problema anterior, dois grafos com o mesmo tamanho, eu quero saber se um isomorfo ao outro, e eu quero verificar se esse problema está em NP, certo? Então, a resposta para isso é simples, olha, basta você apresentar uma função. Se alguém te apresentou uma correspondência de um vértice de um grafo no vértice do outro lado, basta você verificar se as vizinhanças são preservadas, igual a gente viu aqui, nesses exemplos aqui. Nesse daqui, por exemplo.
Eu tinha dois grafos, eu quero saber, olha, são isomorfos? Tá, eu consigo verificar o sim tranquilamente. Caso você tenha me dado uma entrada, que é uma correspondência dos vértices. Então, o 5 correspondeu ao 5', o 6 correspondeu ao 8', e assim por diante. Agora, as arestas que tem aqui, eu consigo verificar que bate certinho nas arestas que estão aqui? Consigo, rapidamente. Isso, então, é um certificado para o sim. Não quer dizer que seja um certificado para o não. Inclusive, você já viu o que é o CoNP, né? Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o certificado para o sim é, ó, se você tem alguma possível solução, conseguiu verificar que satisfez rapidamente, isso é NP. E é isso que a gente está fazendo aqui, para esse programa de isomorfismo. Agora, isomorfismo em subgrafos. Como seria um certificado aí? Certo? Um certificado, são duas coisas. Enquanto aqui, do primeiro, a gente já tem os dois grafos. No primeiro, a gente só precisa, então, de uma correspondência dos vértices. Nesse outro, o certificado é um par de coisas. Ele tem que ser tanto o subconjunto de vértices do G1 que você vai olhar, então aqui seria o G1, aqui o G2, ou o G e H, né? Enfim. Aqui seria o subconjunto específico que você está considerando. E, além disso, qual é a função que você vai corresponder um grafo no outro. Então, o certificado ele tem que ser mais forte, inclusive. Mas ok, porque poderia ser esse aqui o certificado. Esse conjunto e essa função. Poderia ser ou esse conjunto e essa outra função, ou a mesma função que seja, enfim. Mas é esse par de coisas. Ok? Então, você tem que dar dessas duas coisas, né? É tanto o subconjunto de vértices quanto a função que corresponde aos vértices, você tem que verificar se essa vizinhança é satisfeita dos dois lados. Então, o que você tem que verificar é se o subgrafo induzido por esse conjunto de vértices, que é justamente esse desenho feio que eu fiz aqui, né? Esse pedaço aqui, ou seja, é a vizinhança somente aqui dentro, satisfaz a vizinhança desse grafo todo que está aqui. Beleza? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Posso adiante? Tá claro o que eu estou falando aqui, gente? Sem perguntas? Alguma pergunta? Respondam, gente, por favor. Tá tranquilo. Tá bom. Vamos para o próximo. O próximo é o problema do ciclo hamiltoniano. Não sei se vocês lembram o que é ciclo hamiltoniano, mas eu relembrando aqui rapidamente, né? Aqui não tem a explicação dele. Mas é o seguinte: você tem um grafo. Você quer saber se é possível você sair de um vértice qualquer, não tem nenhum específico aí que você queira sair, mas você consegue sair de um vértice qualquer, passando pelas arestas. Você tem que percorrer todos os vértices do grafo, passando por cada vértice exatamente uma vez. E você tem que concluir o seu caminho e depois usar a aresta que retorna para onde você começou. Alguma aresta aí. Então, você quer saber se tem um ciclo nesse grafo aí. Nota que o grafo todo não precisa ser um ciclo. Você pode ter um grafo que tem essa aresta aqui, né? Tem essa outra aresta aqui, essa outra aresta aqui. Mas você tem que conseguir fazer de um jeito, caso o grafo seja hamiltoniano, de modo que você saia de um vértice, passe por todos os vértices exatamente uma vez, concluindo exatamente onde você começou o seu caminho. Então, não pode ter alguém de fora, por exemplo, não pode ter. Também não posso ter algum vértice que passou duas vezes. Então, para eu conseguir chegar até aqui, eu precisei, sei lá, vir para cá e depois vir para cá. Eu não posso fazer algo que seja assim, vem para cá, vim para cá, vim para cá.
porque eu não posso repetir vértice. Tá? Então, isso é um ciclo hamiltoniano. E está aí a pergunta, saber se isso está em NP. Como seria um certificado para o sim? É simplesmente você ter uma sequência dos vértices. Observa que o que a gente quer fazer não é resolver o problema quando a gente faz esse tipo de pergunta. A gente só quer verificar se é possível, dado uma sequência qualquer, uma possível solução, se isso de fato resolve o nosso problema. Se resolveu, você conseguiu verificar se isso resolve em tempo polinomial, isso está em NP. Tá? Observa que, caso você tenha uma sequência de vértices, você consegue, então, verificar se é possível, sei lá, V1, V2, V3 e assim por diante até V1, Vn e V1. Porque isso aqui configura o ciclo, né? Configuraria um ciclo, talvez. Não estou repetindo vértice. Comecei onde terminei. E tem todos os vértices. Tá. Se eu desse isso daqui como certificado, é possível, então, você verificar se isso forma um ciclo? Sim. O que você tem que verificar? É se isso daqui é uma aresta. Se de V1 você consegue ir para V2 em uma aresta. Se de V2 você consegue ir para V3 em uma aresta, e assim por diante, até concluir V1. Caso isso resolva, beleza. Caso isso não se configure um ciclo, porque talvez não tenha essa aresta V1, V2, então você não consegue resolver que esse grafo não é hamiltoniano. Você não consegue dizer isso. Você consegue dizer simplesmente que essa solução não resolve o seu problema. Pode ser que tenha uma outra permutação desses vértices aqui, de modo que satisfaça. Então, a gente não está resolvendo o problema. A gente só está constatando se, de fato, uma sequência ela resolve. Se resolve, então beleza, está em NP. Um outro problema é o de coloração de vértices. Coloração própria de vértices. O que significa isso? Você tendo de entrada um G e um K, você quer saber se G possui uma coloração própria nos vértices com no máximo K cores. Não sei, acho que vocês já fizeram matéria de grafos, né? Porque aparece tantos grafos aqui. Vocês já fizeram matéria de grafos? Sim? Ah, então tá, eu tô aqui falando, chovendo molhado, então, para várias coisas, né? Mas beleza. Mas o que significa coloração própria nos vértices? Você quer colorir vértices, então você tem que atribuir cores aos vértices, tá? O que você quer fazer, então, se é própria, esse nome próprio é muito importante. Esse nome próprio é o que dá justamente a restrição em que vértices vizinhos não podem receber a mesma cor. E aí o que você quer saber? Bom, é possível você ter uma atribuição de cores aos vértices utilizando no máximo K cores, e K foi o inteiro que você colocou na entrada, de modo que vértices vizinhos não recebam a mesma cor? Esse é o problema da coloração de vértices. Inclusive, é um problema de pesquisa até hoje. Muitas das coisas que a gente estuda aqui são problemas de literatura já de anos. Vocês devem ter visto o problema das quatro cores, então, que ele existe desde 1700, certo? É muito antigo. E ainda assim, até hoje, a gente estuda esse tipo de problema, porque duas coisas. Existem aplicações ainda, com variações e coisas do tipo desses problemas, e outra é porque, combinatoriamente falando, é muito interessante. Na verdade, três coisas por conta justamente de, em termos combinatoriamente falando, ser muito interessante, é o motivo que a gente estuda aqui em terem coisas que são difíceis a gente conseguir resolver em tempo polinomial. Pelo menos dada essa hipótese que a gente considera MP sendo diferente de NP. E vocês vão entender melhor já já o que eu estou falando em relação a isso, quando Fernanda falar para vocês de problemas NP completos. Mas são problemas em que até hoje a gente não tem nada eficiente que resolva. Mas o problema da coloração é esse. E a primeira pergunta é saber se ele está em NP. Tá? É o primeiro passo do que a gente faz aqui. Como seria um certificado? Simples. Basta você ter, então, uma atribuição de cores. Alguém já te deu
Ó, pega esse vértice, dá a cor 1 para ele. Pega esse outro vértice, dá a cor 2 para ele. Pega esse outro vértice, dá a cor 3 e assim por diante. Esse aqui dá a cor 1 de novo. É um outro vértice? O que você tem que verificar é se realmente você conseguiu, com essas K, ou no máximo K cores que alguém te deu, colorir propriamente aquele grafo, ou seja, teve a restrição de que vértices vizinhos não receberam a mesma cor. Beleza? Isso é certificado para o sim. E a gente consegue, com isso daqui, na verdade, pensar, inclusive, num outro certificado. Não quer dizer que exista o único certificado de algum problema que está em NP. Tá? Primeiro, uma pergunta para vocês. Entenderam como seria esse algoritmo de validação desse certificado para o sim, do problema de coloração? Nesse grafo que você tem, alguém te deu, no máximo, K atribuições, K cores, né, no caso, com essa atribuição aos vértices. Então, esse vértice recebeu uma cor específica. Esse outro vértice recebeu essa outra cor. Esse outro vértice recebeu essa cor. Esse vértice recebeu essa cor. Esse vértice recebeu essa cor. E assim por diante para todos os vértices. Isso é o que alguém já te falou. Você consegue verificar que isso daqui, de fato, é uma coloração própria. Porque o que você tem que olhar? Tá, esses vértices que receberam a mesma cor não podem ser vizinhos. Então, dado isso, basta você olhar, ó, quem são os vértices que receberam a cor 1? Tá, foi esse daqui. Poderiam ter outros, tá? Por exemplo, esse daqui também. Então, esses 4, por exemplo. Esses 4 vértices, o que eles têm que satisfazer para ser uma coloração própria? O que vértices que recebem a mesma cor, para ser uma coloração própria, tem que satisfazer? Ou satisfazerem? Acho que é satisfazerem que fala, né? Sou bom em português não, tá, gente? Mas o que eles têm que ter de restrição? Veja, gente, isso é consequência da própria definição de coloração própria. É o que você tem que verificar. É se forma uma coloração própria. E o que significa ser uma coloração própria? Falando novamente, vértices que recebem a mesma cor não podem ser vizinhos. Então, você tem que verificar dado que alguém já te deu uma correspondência dessas cores aos vértices, então você tem que verificar se cada classe de cor. Então, aqui, por exemplo, tenho a classe 1, tenho a classe 2, a classe 3 e a classe. Só foram 3. O que você tem que verificar é se os vértices que receberam essa cor, todos eles não são vizinhos entre si no grafo. Os vértices que receberam essa cor 2 não são vizinhos entre eles no grafo. Os vértices que receberam essa cor 3 não são vizinhos no grafo. Em outras palavras, se eles formam um conjunto independente. Cada classe dessa, cada conjunto desse. Tá claro? Isso que de fato é verificar essa validação. Você ter essa validação é verificar essa coloração ser própria. Beleza? Então é essa checagem que você tem que fazer a cada etapa aí. Tá? Bom, agora a gente volta ao primeiro problema que eu mencionei na aula, que é o de SAT. Tá? Sendo que aqui eu vou falar uma restrição do SAT, que é 2 SAT. É o problema da 2 satisfatibilidade. Tá? Veja o seguinte, eu comecei essa aula falando sobre SAT. Então, se vocês lembram, é uma fórmula lógica que está na forma normal conjuntiva, ou seja, ela é uma conjunção de disjunções. Para quem chegou depois, você tem cláusulas, que são essas coisas aqui, e elas são postas por meio de conjunções. Já já eu falo do que está dentro em cada cláusula novamente. Porém, o que significa conjunção?
é que isso tudo, essa fórmula é verdadeira, em outras palavras, é satisfazível se você conseguir alguma atribuição que para cada variável que vai aparecer aqui nas cláusulas, de modo que cada valor que tem aqui dentro seja verdadeiro. Então, isso daqui é verdadeiro, isso daqui é verdadeiro, isso daqui é verdadeiro. Agora, isso então, cada um desses pedacinhos tem que ser verdadeiros para que tudo seja verdadeiro numa conjunção. O que tem aqui dentro são disjunções, tá? Então, aqui, enquanto aqui era o e, aqui é o ou. E o que faz, de fato, a cláusula ser verdadeira, dado que é uma disjunção? Pelo menos alguém ali ficou verdadeiro. Pelo menos alguém ali ficou verdadeiro. Então, se teve algum carinha aqui que recebeu o verdadeiro, opa, beleza, essa cláusula já está ok, já é verdadeira. Você tem que ter, então, em cada cláusula, pelo menos algum literal ali, tendo o valor associado a ele positivo, tá? O valor daquele literal ser positivo. E aí a variável que vai aparecer aqui pode ser tanto com seu literal positivo quanto com seu literal negado. E aí, qual é a pergunta? É saber se existe alguma atribuição de valores. E quais são os valores? São 2 para cada um possível, ou é verdadeiro ou é falso para cada variável, de modo que tudo isso aqui seja verdadeiro. E aí tem que relembrar o que eu acabei de falar aqui, a conjunção ser verdadeira, e a conjunção ser verdadeira quando cada cláusula aí é verdadeira, e para cada cláusula ser verdadeira é quando há pelo menos um valor verdade saindo daquela cláusula ali. Show? Isso é o que é o SAT. Agora tem uma restrição de SAT que, veja que o tamanho de cada cláusula não entrou aqui no mérito. Eu estou olhando simplesmente as cláusulas, a conjunção e é isso. Mas tem uma restrição que a gente pode impor aí, a gente muda o problema, essa variação de SAT é o que a gente chama de 2 SAT, tá? Então, é uma fórmula, também está nessa forma normal conjuntiva, de modo que tenha exatamente 2 literais em cada cláusula. Então, aqui não posso ter vários literais, tem que ter exatamente 2, tá? E aí a pergunta é a mesma, é saber se está em NP. Perdão, saber se essa fórmula é satisfazível, ou seja, é você saber se é possível ter uma atribuição de valores das variáveis de modo que toda a expressão vai ser verdadeira. A primeira pergunta é saber se está em NP. A resposta para isso é sim, e é bem parecido com o que a gente viu lá atrás, né? Supondo os valores que alguém já te deu dessas variáveis, ver se de fato vai satisfazer aquela expressão, certo? Se vocês lembram, a hierarquia que eu fiz, né? P está aqui, NP está aqui. Então, o que a gente sabe é que SAT, em particular 2SAT, está por aqui, né? Está dentro de NP, ou seja, não está aqui fora, o que a gente sabe. Agora a pergunta, ele está aqui ou está aqui dentro? Primeiro ponto é a gente tentar analisar essa variação que é 2SAT. 2SAT a gente consegue provar que também não somente é certificado em tempo polinomial, mas também resolvido em tempo polinomial. Então, para 2SAT, a gente vai conseguir elaborar um algoritmo que vai resolver esse problema, saber, sim, existe uma atribuição de valores que faz com que toda a fórmula seja satisfeita ou não. Então, a gente vai conseguir resolver esse problema em tempo polinomial. E aí a resposta para isso é como? Vamos resolver isso, né? Essa pergunta, vamos ver aqui agora, tá? Então, seguinte, considera uma instância, tá? Que no caso é o conjunto das cláusulas e juntamente com o conjunto das variáveis de 2SAT, beleza? Então você tem as cláusulas e você tem as variáveis, tá? Vamos dar uma pausa rapidinho e entender melhor o que significa uma disjunção. E aí vocês vão ter que relembrar nesse slide de várias coisas que vocês já tenham visto em matemática discreta ou lógica mesmo, que talvez acho que vocês têm matérias que chama lógica, né? Vocês vão ver isso aqui também, tá? Mas vocês lembram que em 2SAT cada cláusula é uma disjunção, certo? Então, o que você vai ter lá é necessariamente algo assim. É uma disjunção de dois literais. Certo? Esse A e B aqui
são valorizinhos aqui que pode ser, por exemplo, um x1 ou x2 barrado. Pode ser esse B, no caso, corresponde a esse x2 barrado, não tem problema. Ou esse x1 barrado também corresponde ao A. Mas o que importa são duas coisinhas aqui que estão se relacionando por meio dessa disjunção, tá? Lembrando que vocês sabem o que significa uma implicação, a gente consegue reescrever uma implicação por meio justamente dessa disjunção. Então, lembrando de equivalências lógicas, é o seguinte: se você tem não A implicando em B, beleza? O que isso aqui significa? A gente pode montar a tabelinha verdade e vocês vão enxergar isso tranquilamente. Então, vou montar aqui, tentar montar rapidamente aqui, sem perder muito tempo, tá? Então, aqui V e aqui B. Pode ser V. Aqui pode ser V, aqui pode ser F. Aqui F, aqui V. Aqui F, aqui F. Esses são os valores possíveis que cada variável pode assumir. Pode ser os dois verdadeiros, os dois falsos, um verdadeiro, outro falso, um falso, outro verdadeiro. Mas veja que essa coluna eu não preenchi porque ela depende dessa daqui. Por isso que eu preenchi essa primeiro. Então, porque justamente é a negação. Então, aqui vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O que eu quero fazer é a implicação dessa coluna nessa coluna. Essa implicação, vocês têm que lembrar também o que significa o valor de uma implicação, mas a implicação se refere somente a essa promessa aí, que caso aconteça a hipótese, tem que acontecer a consequência. Então, se acontece a hipótese, que no caso aqui é o não há, é verdadeiro, então acontece essa hipótese, a consequência acontecer verdadeira, então você cumpriu a sua promessa. Isso daqui é falso. Aconteceu a causa, não aconteceu a promessa, é falso isso. Não posso ter esse caso nunca. Os outros em que não acontecem a causa, eu não estou me comprometendo a uma implicação. Uma implicação é uma... caso aconteça isso, então acontece outra coisa. É essa promessa que você está fazendo. Se não aconteceu aquela causa, você não quebrou a promessa. Então você não tem nada falso aí. Por isso que aqui recebem valores verdadeiros. Agora, veja que eu quero comparar essa expressão com essa. Então, nota que, olha essas duas colunas, essa coluna e essa coluna. Vocês lembram que eu falei no primeiro slide, o que faz uma disjunção ser verdadeira? É que ao menos um dos dois seja verdadeiro. E, de fato, A e B. Ao menos um dos dois é verdadeiro, tornou isso verdadeiro. Ao menos um dos dois é verdadeiro, tornou isso verdadeiro. Ao menos um dos dois é verdadeiro, tornou isso verdadeiro. Exatamente os dois são falsos, então tornou isso falso. Então, justamente a coluna, né, que eu não fiz aqui, mas eu estou falando dela, que é A ou B, é justamente exatamente igual a essa, vai ser V, 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 F. Então, essa expressão lógica, ela é equivalente a essa expressão lógica. Então, uma disjunção você consegue reescrever por meio dessa implicação aqui. Beleza? E, por outro lado, existe uma outra equivalência, agora olhando para essa implicação, que é essa daqui. É o que a gente chama de contrapositiva. Tá? Então, pela contrapositiva, se você tem x implicando num y, é a mesma coisa do que não y implicar em não x. Ou seja, o que isso quer dizer? Você tem essa expressão, essa implicação. Não A implicando em não B. Isso daqui, pela contrapositiva, e aí vou avançar, porque isso é conteúdo de matérias anteriores, mas vocês podem montar a tabela verdade tanto dessa expressão quanto dessa expressão, parecido com o que eu fiz aqui, da disjunção e com essa daqui, e vocês vão chegar à conclusão que as colunas vão dar exatamente iguais, ou seja, essa expressão é equivalente a essa, porque para todas as interpretações elas possuem o mesmo valor final, tá? E aí, o que você faz? A negação do B vai implicar na negação da negação do A. Negação da negação é justamente a própria afirmação.
Então, isso é o que a gente chama de contrapositiva. E aí você tem que, essa expressão é de fato equivalente a essa expressão que está aqui, por meio exatamente do que eu fiz aqui. Você nega a consequência e implica ela na negação da causa. É exatamente o que está aqui. Isso é o que a gente chama de contrapositiva. Agora, para que isso? Tá? A gente tem de entrada uma fórmula SAT que está na FNC, e é uma fórmula de 2 SAT. Então, a gente sabe que necessariamente para cada cláusula tem exatamente duas literais aparecendo ali. Então, é um A ou B. É o que está ali. Tá? E isso daqui é exatamente a mesma coisa do que essas duas expressões. Beleza? Então, uma disjunção A ou B é exatamente. Pô, mas está aparecendo aqui. Tá. Não quero, não, obrigado. Então, isso é exatamente essa implicação e essa implicação. Beleza? Porque eu acabei de argumentar isso com vocês. Uma disjunção, ela tem o mesmo valor que isso daqui. Tá? E isso daqui tem o mesmo valor que isso daqui. Beleza? Que é igual, né? E isso que está aqui tem o mesmo valor que isso daqui. Então, uma disjunção é a mesma coisa que não A implicando em B e que é a mesma coisa do que não B implicando em A. Então, veja que essa disjunção é exatamente igual a essa conjunção de implicações. Tá? Isso daqui é o seguinte, observa que desta forma forçamos que cada cláusula tenha pelo menos um literal verdadeiro. Beleza? Por conta dessa própria disjunção. Tá? E daqui também, porque é a mesma forma, porque está olhando a expressões equivalentes. Tá? Essa expressão reescrita daqui é o que a gente chama ela na forma normal implicativa. Então, olha o que a gente está fazendo. A gente está saindo de uma forma normal conjuntiva e indo para uma forma normal implicativa. Beleza? É justamente quando a disjunção se transforma nessa conjunção de implicações. E o porquê a gente consegue sair daqui e vir para cá é exatamente o que eu argumentei de início. Tá? E aí, olha que maneiro que a gente vai fazer. Ó, uma vez que a expressão esteja na forma normal implicativa, a gente constrói um grafo direcionado associado a essa nova expressão. Então, o que eu acabei de fazer aqui foi, para cada cláusula, eu transformei em implicações. Então, o que você vai fazer? Em todas as cláusulas, você transforma essas cláusulas, nessas implicações. Então, o que você está olhando agora é uma forma normal implicativa. O grafo vai ser bem simples, que é o seguinte: as arestas vão ser determinadas justamente por essas implicações, beleza? Tá claro isso? As arestas vão ser formadas justamente por essas implicações, o que vai agregar de informação para a gente que cada variável, U ou X, as variáveis que estão ali, vão associar a dois vértices do grafo, tanto ao literal positivo quanto ao literal negativo. Tá? Então, você vai ter, na forma normal implicativa, aqueles literais, né, tanto positivo quanto negativo, o que você vai fazer com eles? Se cada implicação associa a uma aresta direcionada, então é porque os vértices são exatamente esses literais, tanto positivo quanto negativo. Vamos para o exemplo, tá? Você tendo aqui, ó, isso daqui é 2 SAT, porque cada cláusula tem 2 literais. Para cada cláusula, você associa as duas implicações que eu falei lá atrás, certo? Quais são? É simples, olha, o que você faz? Pega o primeiro camaradinho aqui,
nega ele. Então, tenho não A, implicando no outro se mantém, não B. Isso daqui é exatamente equivalente a isso daqui, que também é equivalente à contrapositiva disso. A contrapositiva disso, que é exatamente a negação disso daqui, implicar na negação disso daqui. E isso, então, é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Você faz isso para todas as cláusulas. Então, você sai dessa forma normal conjuntiva e aí você vai para essa forma normal implicativa. Você tendo agora isso, você forma o grafo bem bonitinho aqui, olha. Então, observa o que a gente tem aqui. Não A implica em não B, certo? Então, não A é um vértice que vai ter a aresta indo para não B e B indo para A. Então, o B vai para o A também, por conta desses dois camaradinhas aqui. O A vai para o B, então você tem essa aresta aqui. Não B vai para o não A, então você tem essa aresta aqui. A vai para o não B, então A vai para o não B. B vai para o não A, então B vai para o não A. Não A vai para o não C, não A vai para o não C. C vai para o A, C vai para o A. Veja como a gente construiu esse grafo, beleza? Então aqui, olha como é interessante, igual eu falei no início da aula, você tendo uma expressão, você tendo um problema SAT, é um problema que eu poderia abordá-lo pensando simplesmente em termos lógicos, usando somente estruturas lógicas, que são conectivos, componentes e essas relações de conectivos. Só que fica muito visual, fica muito interessante quando a gente usa grafos com isso. Então, mesmo ele tendo essa abordagem, essa dinâmica, essa natureza lógica, a gente consegue passar para um grafo e enxergar melhor isso aqui. Tá? Então, isso daqui é exatamente o mesmo do que esse grafo. Está claro essa construção? Eu ainda não resolvi o problema de SAT. Eu ainda não sei resolver esse problema. E aí, agora, para eu conseguir resolver esse problema, ou seja, saber se, em tempo polinomial se essa fórmula aqui é satisfazível ou não, a minha análise agora vai ser nesse grafo. Não mais nessa estrutura que tem aqui, lógica, mas no grafo, que tem a correspondência. Poderia pensar somente aqui, mas o ponto é o que está aqui, tá? Tá claro até aqui, gente? Beleza? Responde rapidinho, por favor. Só até em um minuto. Tá tão de boa aí com o que eu tô falando até agora? Sim? Ok. Ok, então vamos lá. Que bom, os vários olhos aí, claro. Beleza, tá, valeu. Então, vamos dar continuidade, que aqui está a chave. O que faz esse grafo auxiliar a gente a conseguir resolver esse problema, tá? Então, é o seguinte, ó, como consequência dessa construção, dessa própria definição aí, né? Se existe aresta AB, ou seja, do A, do vértice A indo para o B, fique com isso em mente. Necessariamente tem a aresta do não B indo para o não A. Por conta da contrapositiva. É a equivalência. Tá? Fala, Felipe. Ah, beleza. Então, olha só qual é o ponto-chave. Que aí é o que está aqui, mas eu vou tentar destrinchar um pouquinho mais. Ó, nota que se U é alcançável a partir da negação de U e vice-versa, o que isso quer dizer? Você consegue sair de um vértice e chegar a qualquer outro, alguns outros, né? Então, por exemplo, você consegue do A chegar até a negação do C? Consegue, olha aqui o caminho. Você vem para cá, vem para cá, vem para cá. São arestas direcionadas. Mas você não tem como, por exemplo, do A chegar até o C. Não tem. Porque a aresta que você tem é do C indo para o A. Você não tem nada indo para o C. Beleza? Agora, tem como do A você ir para a negação do A? Tem. Né? Aqui, ó. Vim para cá, vim para cá. Agora, tem como do não A você ir para o A?
Não tem. Porque você vindo do A, você pode sair para dois lugares. Ou você pode ir para cá, ou você pode vir para cá. É o que você pode fazer. Enquanto se chegou aqui, não consegue sair. Se chegou aqui, você não consegue vir para o A, porque a saída é para o não A. E o não A, você de novo. Ou você vai para o não C ou vai para o não B. Então você não consegue do não A vir para o A. Veja que esse grafo ele é assim, em relação ao A e ao não A. Mas, olha, se você tiver em alguma fórmula aí, algum jeito de você sair do U barra, chegar até o U, e também do U chegar até o U barra, não tem como você ter aquela fórmula inicial satisfazível. Não sei se está tão claro para vocês, mas o porquê disso? Qualquer que seja o valor atribuído a U, tá? Qualquer valor que você atribua ao U, e veja, o U pode ser verdadeiro ou falso. Então, se você atribuiu verdadeiro ao U, por conta dessas implicações, dessas sequências de implicações, isso você tem como do U chegar até o U barrado e do U barrado chegar até o U também. O que a gente está fazendo aqui é tendo que necessariamente os dois, tanto o U quanto o U barrado, terem o mesmo valor, o que é um absurdo. Porque se U tem um valor, o U barrado tem justamente valor oposto, e vice-versa. Isso daqui já é o que garante a gente saber, analisando o grafo, se tem como você sair de um vértice U qualquer, chegar ao U barrado, e também do U barrado chegar até o U, se tiver algum par de vértices que satisfaça isso, o U e o seu barrado, a sua negação, então você sabe que isso não é satisfazível, é um si somente si, ou seja, a instância, esse 2sat, ele é satisfazível se e somente se o não é alcançável a partir de U' ou U' não é alcançável a partir do U. Não posso ter esses ambos caminhos aí, tá? Não sei se ficou tão claro isso que eu falei, mas eu fiz aqui umas observações ontem e, como exemplo, eu acho que fica melhor de entender isso que eu acabei de falar, tá? Então, olha só, olha que maneiro. Peguei um exemplo qualquer, mas não importa, a gente consegue generalizar isso e, inclusive, demonstrar isso que eu acabei de falar, que é o seguinte, olha, vocês já ouviram falar em transitividade? Transitividade é exatamente isso que eu coloquei aqui, olha. Tá? É o seguinte, não A implica em não B. Esquece tudo que eu coloquei aqui ao redor, só olha para cá, tá? Para cá e para cá, beleza? Não A implica em não B. E, da mesma forma, não B implica em C. Pela transitividade, e você consegue verificar isso por meio de tabelas verdades também, pela transitividade, você sabe então que o não B implica em C. Ok? Tá claro? O que eu fiz aqui foi o seguinte. Peguei uma expressão de 2sat, que é essa que está aqui, tá? E aí eu fui montando de modo que há esse caminho, esse percurso, que vai ser associado a um percurso no grafo. Porque, veja, esse não B tem aresta para o não A. Perdão, o não A tem aresta para o não B. E da mesma forma, o não B tem aresta para o C. Lembra que a condição do SAT, lá que a gente estava olhando, que não pode ter, é o caminho do A para o A barra. E da mesma forma, do A barra para o A,
Beleza? Ok? Você não pode ter essa dupla de caminhos aí. Você não tem como sair. Então, se tiver as duas coisas, tem um caminho do A barra para o A. E também tem um caminho do A barra. Aliás, tem um caminho do A barra para o A. E também tem um caminho do A para o A barra. Essas duas coisas juntas, caso tenha nesse grafo, então você acabou a história, não tem como ter atribuição de valores aí. Por conta justamente de um implicar o valor no outro, sendo que um é o barrado do outro, o que vai dar uma contradição. Tá? Mas olhando aqui o exemplo, vai ficar mais claro. Tá? Então, peguei aqui um jeito de fazer o seguinte. Ó, a transitividade dessas duas cláusulas, e veja que essa implicação é exatamente equivalente a essa disjunção por conta daquilo que eu mencionei lá no início. No início não, mas agora há pouco tempo, né? Você consegue escrever uma disjunção por meio de implicação, e a saber é isso, né? Você tem a negação do A implicando aqui na negação do B, a negação do B implicando no C. Pela transitividade, você tem que o não A implica no C. O que quer dizer essa implicação? Ai, não, caramba. Espera aí, volta aqui. Pronto. O que quer dizer essa implicação? Quer dizer que há essa disjunção. Você ter essas duas disjunções quer dizer que você também tem essa disjunção. Tá claro? Porque é equivalente à implicação da transitividade que há aqui. Então você tem o A ou C. Agora vamos juntar esse A ou C juntamente com esse que está aqui. Tá? A não A, implicando em C. Isso daqui é o quê? C implicando em A. Certo? Essa disjunção pode ser reescrita por meio dessa implicação. Veja a transitividade aparecendo aqui. Não A implicando em C, beleza? E C implicando em A. Então, o que ocorre aqui é o não A implicando em A. Beleza? Pela transitividade, o não A implica em A. Então, o que você tem, reescrevendo isso por meio da disjunção, é que você tem ali, isso tudo que está aqui, significa você dizer que também há essa disjunção, A ou A. Está claro até aqui? Veja que isso fez justamente ter esse caminho do não A até o A. Ok? No grafo, há então um caminho do não A para o A. Agora, observa que o que eu quero olhar é também ter o caminho do A para o não A. E aí, eu adicionei essa nova variável aí. O que faz ter esse caminho? Um exemplo, né? De fechar esse caminho aqui é o seguinte: é o A vindo para um D e um D voltando para um não A. Poderia ter outros jeitos, mas eu peguei esse exemplo mais fácil. O que significa, então, você ter A implicando num D? Significa, então, que você tem não A, repara, nega a causa ou mantém a consequência. Tem isso daqui, ok? Além disso, você tem o D implicando no não A. Então, você tem não D, nota que você, então, nega a causa, mantém a consequência. Então, você adiciona essas duas novas cláusulas. Então, ela está aqui, ó. Aquelas duas novas cláusulas são essas. Não A ou D, não D ou A. Que é justamente o não A indo para o D e o D indo para o não A. Beleza? Tá claro isso? Perdão, isso aqui é A, né? Aqui é A. Assim. Beleza? É isso que está aqui. Ó, A implicando no D, D implicando no não A. A implicando no D, D implicando no não A. Reescrevendo por meio da disjunção, o que você tem? Não A ou D, e não D ou não A. Ok? Agora, veja, olha que legal. De novo, a transitividade. Você tem, então, agora duas novas implicações. É o A implicando em D e D implicando em não A. O que isso quer dizer é que A implica em não A.
Agora, reescrevendo isso por meio da disjunção, você tem não há ou não há. Então, você tem duas coisas. Você tem não há ou não há, e você tem também há ou há. Você tem agora, com isso tudo, essas duas conjunções. Você tem essa conjunção. Há implica em não há, e não há implica em há. O que isso quer dizer? É que você tem, então, uma biimplicação de há em não há, o que é uma contradição. Por quê? Uma biimplicação, ela só é verdadeira quando ambos os lados têm necessariamente os mesmos valores. Então, aqui é verdadeiro, aqui tem que ser verdadeiro. Aqui é falso, aqui tem que ser falso. E essa biimplicação, elas nunca concordam, porque se A é verdadeiro, o outro lado vai ser falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Então, você chegou nesse ciclo, né? Caso haja esse ciclo aqui, numa contradição. Se tem um caminho que você sai de um, vai para o outro, nesse outro você consegue voltar de onde você partiu, então você não tem como ter essa fórmula satisfazível. Show? Entenderam? Agora, por que isso aqui de fato é uma biimplicação, né? Eu sofri um pouquinho rápido, mas é consequência da própria definição da biimplicação. Se você tem x que implica em y e você tem y que implica em x, você tem de fato a suficiência e a necessidade. Você tem então que x bi implica em y. E é justamente o que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é o x implicando em y e y implicando em x. Então você tem a biimplicação das duas coisas. O que, caso haja esse caminho tanto de ida quanto de volta para algum par de vértices que você tome, torne essa bagaça não satisfazível. Beleza? Show? Tá claro, gente? E é isso que está aqui. Caso existam esses dois vértices aí, que um é negação do outro, tem um caminho tanto que vai quanto que vem, acabou, não é. Isso também garante que tá todo par. Não tem essas duplas de caminhos aí, significa então que tem. Essa condição é tanto forte, é muito forte, suficiente quanto necessária. Eu vou parar por aqui, tá? Já são 10h03. Mas aqui também já acaba, mas é só para dizer o que significa. Aí vocês têm que lembrar o que é um grafo fortemente conexo, que é um grafo fortemente conexo, é quando, para todo par de vértice que está ali dentro daquele subgrafo, tem como você ir de um vértice para o outro e também voltar, certo? Tem sempre caminho, tanto de ida quanto de vinda, para todo par de vértices que você toma. Então, o que você tem que olhar no grafo é que as componentes fortemente conexas do grafo, não posso ter o literal positivo e o literal barrado junto. Se eu tiver uma componente fortemente conexa, de modo que tenha uma literal e a sua negação dentro ali, significa que tem como você sair dele, de um, e ir para o outro. E também sair do outro e ir para o primeiro, voltar para ele. Então, a fórmula vai ser satisfazível se e somente se, para cada componente fortemente conexa do grafo, você não pode ter um par de vértices que um seja a negação do outro. Perfeito? Justamente consequência disso que eu acabei de falar. E agora, você verificar componentes fortemente conexas no grafo é conteúdo de algoritmos em grafo. Então, você consegue determinar facilmente com uma BFS, saber se o grafo, olhar as componentes fortemente conexas, depois, então, você vê se os pares de vértices que estão ali, se um tiver a negação do outro dentro dessas componentes, significa você dizer que ó, acabou, não tem como. Se tiver essas componentes, dois vértices que uma é negação do outro, não tem como.
Se não tiver nenhum par que seja assim, então tem como, porque é forte o suficiente essa condição, tá? Isso aqui acaba. A gente pode generalizar isso, será, de 2 SAT para 3 SAT? Então, 3 SAT está em NP, que 3 SAT é justamente quando cada cláusula tem 3 literais, não mais 2, mas agora 3. E agora, a gente quer saber se tem como ele estar em P. E a gente não conhece nenhum algoritmo eficiente para determinar se 3 SAT está em P. Tá? 2 SAT, sim. 3 SAT para cima, não. E vocês vão ver na próxima aula o porquê. E, na verdade, esse resultado é muito interessante e dá margem a diversos outros. E a gente entra no assunto de NP completude. Tá? Eu vou precisar parar agora, que tem a próxima aula agora, né? Tá? Mas foi claro até aqui, gente? Recomendo que vocês revejam isso que eu fiz aqui, esse exemplo que eu fui sim, que eu fui fazendo, tá? E que vocês. Bom, é isso, né? Estudem aí. Espera rapidinho, só deixa eu. Ah, eita, saiu aqui, pera aí. Não tô vendo vocês, pera aí. Tá, o computador tá muito estranho. Eu vou precisar interromper a gravação, né, para ir para a próxima. E é isso, gente. Show? Qualquer dúvida, vocês perguntem à professora de vocês, né? Fernanda pega aí a próxima aula de novo e volta com vocês, beleza? Tá? E se quiserem se inscrever no meu canal do YouTube também, ó, eu tenho canal no YouTube também, vocês sabiam? Eu tenho canal no YouTube também. É só botar o meu nome. Eu acho que é isso. Users, aí bota LF Ignacio. Tá? Eu acho que é isso. LF Ignacio 1. É meu nome, Luiz Felipe Ignacio Cunha. Tá? Bom, eu vou sair aí, gente. Eu preciso precisar interromper aqui. Beleza? Valeu. Tudo de bom aí. Se não for LF Ignacio, é LF Ignacio 1. Bota o 1 depois que vai. Tá? Valeu, 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 valeu. Deixa eu ter a gravação.